Pronto, estamos ao vivo. Ok. Boa tarde, a graça e paz, irmãos e irmãs. Que Deus em Cristo nos abençoe. Estamos iniciando aqui mais uma transmissão. Aqueles e aquelas que estiverem aqui nos assistindo, por favor, comentem aqui no chat ao vivo, para a gente saber que já tem alguém aqui assistindo, acompanhando a gente. Então, quem estiver aí online, por favor, escreve aí no comentário, que assim que a gente visualizar aqui, alguém já no chat ao vivo, a gente vai dar prosseguimento à programação. Boa tarde, paz de Cristo, seja com todos e todas. Uma pessoa aqui já conectou, missionário. Vamos aguardar aqui mais uns minutinhos de tolerância aí, para que os irmãos e irmãs comecem a chegar aqui. Pronto, Elaine já está aqui, já escreveu nos comentários, glória a Deus, amém. Glória a Deus. Eu posso compartilhar um link com alguém da minha família? Pode sim, por favor. Pronto. Os irmãos e irmãs que estiverem assistindo, se puderem também compartilhar o link, compartilhem aí com os outros irmãos, familiares, amigos. Tá bom? O pessoal já está começando a chegar aí, boa tarde, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós estamos em uma live internacional. Está aqui conosco a missionária Dene Barbosa, é missionária em Guiné-Bissau, está ao vivo aqui, diretamente de Guiné-Bissau, tá bom? Então, aqui o fluxo hoje da live é um fluxo continental, né? Estamos aqui em continentes diferentes, né? Graças a Deus, mas estamos unidos na mesma fé, no mesmo espírito, na mesma comunhão em Cristo Jesus, para juntos bendizermos e louvarmos o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Aproveita aí, vou deixar mais um minutinho só de tolerância, para aqueles e aquelas que queiram participar, já estejam aí convidando, né? Estejam convidando outras pessoas. Aproveita esses minutinhos aí, vou dar só mais um minuto de tolerância. Certo. Vou ficar aqui na tela por enquanto, sozinho, a missionária Dene vai precisar. Ok. Temporariamente aqui, estou na tela aqui sozinho. Mas a missionária Dene está aqui conosco. Daqui a pouquinho ela vai ministrar a palavra aos nossos corações. Tá bom? E nós estaremos aqui unidos, juntos. Graças a Deus. Missionária Dene. É porque no celular ninguém vai de Luísa. Aí a data então, eu discuto da formatura. Aí quando eu cheguei lá no pessoal, eu saí de a Luísa ligou. Aí quando a mãe veio naquela vez que romper assim, uns 30 anos de relação. Pode falar, né? Pode falar.
Ok. Graça e a paz de Jesus seja com todos e todas. Nós estamos aqui juntos, unidas, para juntos louvarmos ao Senhor. Estamos em uma transmissão hoje aqui pelo StreamYard, né? Esse site que permite que a gente conecte mais de uma pessoa. E hoje está conosco a missionária Dene, mais à frente ela terá um momento de palavra, mas nós vamos orar, vamos iniciar o culto orando, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui, vamos louvar o nome do Senhor, vamos falar com Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu amor eterno e constante. Graças te damos, ó Deus, pelo teu cuidado para conosco. Senhor, nesse momento nós queremos entregar as nossas vidas, as nossas famílias em tuas santas mãos e queremos rogar, Senhor, a tua paz, a tua bênção, a tua direção. Flui, Senhor, com graça em nossas vidas e em nossas casas. Senhor, que no nome de Jesus, nessa live, nessa transmissão de hoje, o teu Espírito mais uma vez fale aos nossos corações, Senhor, como o teu Espírito tem atuado sempre, como o teu Espírito tem sempre falado conosco, nós rogamos a ti, Senhor, que mais uma vez seja, Senhor Deus, um encontro abençoador, que o teu Espírito flua, Senhor, que ouçamos a tua voz, Senhor, que possamos, Senhor, mergulhar em mais de ti. Pai bendito, no nome de Jesus, Senhor, fala conosco, nós precisamos de ti, nós precisamos da tua direção. Vem, Espírito Santo de Deus, ministrar os nossos corações, ministrar as nossas vidas. Senhor, nós queremos desde já entregar em tuas santas mãos, Senhor, também a vida da missionária Dene, o seu esposo, o pastor Jair, Senhor Deus, toda a sua família. Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor Deus, todo o ministério da tua filha, Senhor Deus, o ministério dessa família, a missão deles em Guiné-Bissau, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus, e que o Senhor os use, ó Pai, como tem usado sempre, mais uma vez para a honra e glória do teu santo nome, durante este culto, Senhor. Pai bendito, fica conosco, Senhor Deus. Nós viemos te adorar, Senhor. Nós não viemos assistir o culto, porque o culto, Senhor Deus, não é para nós. O culto é uma adoração a ti. É o Senhor quem recebe o culto. Nós, Senhor, estamos aqui para prestar o culto a ti. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para unidos, ó Deus, conectados uns aos outros. E, Senhor, e com o coração conectado em ti, prestarmos este culto, esta adoração a tu, Senhor Deus, que és digno, a ti, Senhor, que és digno de toda a honra e de toda a glória. Essas coisas, Senhor, nós oramos no nome de Jesus e para a glória eterna de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. A você, meu irmão, minha irmã, que está chegando agora nessa transmissão, não ouviu as palavras iniciais, a graça e a paz de Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã, com toda a sua casa, a sua família. Hoje nós estamos tendo um culto especial, estamos tendo uma transmissão internacional. Estamos ao vivo, em contato com a missionária Dene, diretamente de Guiné-Bissau, no continente africano. A missionária Dene estará conosco aqui daqui a pouquinho, ministrando a palavra aos nossos corações. Tá bom? Então, aproveita aí esse momento, compartilha com os irmãos, irmãs, amigos, familiares, essa oportunidade de estarmos aqui nesse culto e ouvirmos essa palavra aqui ao vivo, tá bom? Diretamente de Guiné-Bissau, a ministração da palavra, o Espírito Santo falando por meio da vida da missionária Dene. Tá bom? Então, aproveita aí esse momento para nós juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar.
O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias. Aleluia. Restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Vamos cantar mais uma vez, Espírito. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. O Espírito do Senhor, Ele está aqui, está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. E Ele nos ungiu, para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Aleluia. Nós somos chamados pelo Senhor para sermos carvalhos de justiça, para sermos usados para a glória dele. Você pode orar nesse momento e pedir ao Senhor: Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida para o louvor e glória do teu santo nome. Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Faz de mim, Senhor, um instrumento de paz, de vida, de bênção. Em nome de Jesus, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, peça ao Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Aleluia. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim
se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Faça disso uma oração e diga: Senhor, sonda-me, transforma-me, usa-me para o louvor da tua glória, que brilhe em mim a luz de Cristo. Senhor, ensina-me a viver o Evangelho e ajuda-me, Senhor, a viver o Evangelho, Senhor Deus, para que pessoas sigam a Ti. Peça isso a Deus, peça isso com fé. Diga: Senhor, faz de mim um canal de bênção para que outras pessoas sejam alcançadas para o louvor da Tua glória. Senhor, usa a minha vida para o louvor da Tua glória. Usa-me, Senhor. Peça isso. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Aleluia. Usa-me, Senhor, para o louvor da Tua glória. Nós queremos, Senhor, ser usados por Ti. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, proclamar que há poder em Cristo para salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre toda salvação. Jesus venceu, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com meus medos, falhas e temores,
enche o meu viver. A minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Jesus, Cristo, move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre toda salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Vosso mundo ver brilhar a luz para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vosso mundo ver brilhar a luz para a glória do Senhor Jesus Cristo. Cristo move as montanhas, aleluia, e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Jesus venceu a morte, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Deus está conosco, o Senhor está conosco. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos orar, e como eu havia dito mais cedo, está aqui conosco a missionária Dene. Ela é missionária em Guiné-Bissau, ela e sua família. Eu já vou colocar ela aqui novamente na tela. Um minutinho só. Missionária Dene, pronto, agora acredito que todos te ouvem e te veem. Amém. Seja muito bem-vinda. Para aqueles e aquelas que não conhecem a missionária Dene, nós estamos aqui ao vivo agora com ela, direto de Guiné-Bissau, tá bom? Na África. E ela é missionária lá, ela mesma vai partilhar um pouco dessa experiência que ela e sua família, seu esposo, pastor Jair, e seus 2 filhos, é uma família que tem entregado a sua vida a Jesus, tem servido de maneira muito abençoadora, e nos concede a honra de estar aqui conosco hoje, né, para ministrar uma palavra de Deus aos nossos corações, né? Então, nós vamos orar. Missionária, eu vou orar pela senhora e depois a palavra estará contigo, tá bom? A senhora só me chama no finalzinho aí que eu volto aqui para a tela, tá bom? Então nós vamos orar, agradecendo ao Senhor e rogando ao Pai que mais uma vez use essa serva para a glória do nome dele. Oremos. Pai bendito, nós te amamos, Senhor, nós te glorificamos, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de seguirmos a Jesus, por recebermos a paz de Jesus em nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor fiel e constante, pelo Teu cuidado para conosco, Senhor. Obrigado, Jesus, porque Tu estás conosco, o Senhor nos sustenta em Teus braços, o Senhor é o nosso chão existencial. É bem verdade, Senhor, que sem Ti nós não somos nada. E por isso, Senhor, nós te agradecemos, porque Tu és o nosso tudo. Tu és o nosso bem mais precioso, Senhor. Em Ti nós existimos, em Ti nós nos movemos. Senhor, bem verdade, ó Deus, sem Ti nós não somos nada.
E por isso, Senhor, nós rendemos graças a Ti, ó Deus, porque o Senhor é o nosso sustentador, é o nosso Pai de amor, é o nosso amigo. O Senhor se revela a nós constantemente, e o Senhor tem prazer em se revelar a nós. Obrigado, Senhor. Pai bendito, de uma forma muito especial, nessa tarde, início de noite, Senhor, aqui no Brasil, e já noite para aqueles que estão em Guiné-Bissau, nós queremos, Senhor, nesse momento, rogar a Ti, ó Pai, uma bênção especial sobre a vida da Tua filha, missionária Dene. Pai, que no nome de Jesus, ó Deus, o Teu Espírito esteja, Senhor Deus, revestindo a Tua filha com graça, poder e unção, Senhor Deus, e que no nome de Jesus ela seja usada, Senhor, por Ti, como vem sendo usada sempre, que no nome de Jesus, ó Deus, o Teu Espírito fale por meio da Tua serva, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, mova-te também com poder, ó Deus, no meio da Tua igreja, e que cada pessoa, Senhor, que esteja sendo alcançada por essa transmissão, seja agora ao vivo, ou seja mesmo depois gravada, Senhor, que cada uma dessas pessoas que for alcançada por essa transmissão, seja alcançada, acima de tudo, pelo Teu poder e pela manifestação da Tua graça, Senhor. Que se cumpra a Tua vontade, o Teu querer, que vidas, Senhor Deus, sejam desafiadas a seguir Jesus, sejam desafiadas a permanecer em fidelidade ao Evangelho, sejam desafiadas a amar Jesus com toda a força do seu ser, sejam desafiadas, Senhor, a nascer de novo, a converter os seus corações, a viverem uma nova vida em Ti. Senhor, que no nome de Jesus, cada pessoa que for alcançada por essa transmissão seja desafiada pelo Teu Espírito, Senhor, a viver mais e mais e mais de Ti, Senhor, a mergulhar mais e mais e mais em Ti. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, seja, Senhor, com a Tua serva, e não somente com ela, mas com toda a família dela, essa família de missionários que tem entregue a sua vida para a glória do Teu santo nome. Pai bendito, essas coisas nós oramos, no nome de Jesus, e para a glória eterna de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Missionário, fique à vontade. Tá bom? No finalzinho a senhora me chama que eu estou aqui. Tá joia, tá joia. Tá bem, meu querido. Muito obrigada, tá? Em primeiro lugar, meus amados, eu quero agradecer a Deus, né? Primeiramente, nosso Pai, nosso Senhor. Quero agradecê-lo por esta tão preciosa oportunidade. Interessante que o Senhor faz surpresas, né? E na semana passada, exatamente no domingo, um pouquinho, mais ou menos esse horário, um pouco antes, né? Assim que começou, eu estava com meu celular na mão e entrou uma mensagem da Elaine, a minha querida Elaine, uma pessoa muito especial, alguém que Deus escolheu a dedo e colocou na minha vida, e a Elaine compartilhou, não é? Ela compartilhou o link do culto, e ela adicionou uma mensagem: olha o meu sobrinho Israel no culto da Igreja Batista Adonai, assista agora. E, olha, foi tanto de Deus que eu vi quando entrou e cliquei. E, ao clicar, tive a alegria de ver o início do culto, assistir, participar, né, junto com vocês, do culto na semana passada, vi o louvor, os anúncios, os desafios, e quando estava assim, já há uns 5 minutos que tinha começado a pregação, eu recebi uma chamada de um pastor do Brasil, e essa chamada demorou, e quando terminou, o culto já tinha acabado. Eu fiquei com água na boca, e não demorou muito, 2, 3 dias, acho que nem chegou tudo isso, a Elaine me mandou uma nota, uma mensagem dizendo que Israel queria falar comigo, e ela já antecipou que ele queria convidar-me a estar compartilhando com vocês algo da parte do Senhor. Então, nós estamos vivendo um momento de desafios, né? E estar na frente de um computador falando, eu costumo estar falando para a igreja, ver pessoas na minha frente, que é o normal, o que era o normal antes da pandemia, né? Mas como nós temos vivido esses momentos, esses dias difíceis, esses dias de inovações, hoje estou eu aqui, mais uma vez, entrando
não sou muito da mídia, desse tipo de coisa, não era. Mas confesso que, com o passar do tempo, eu tenho visto que a gente precisa se adequar à realidade. Eu não quero ficar na beira da estrada, não que ficar longe do que está sendo usado atualmente. É o recurso que Deus tem dado para ser utilizado, é uma ferramenta nova. O que é novo normalmente assusta, principalmente quem é mais tradicional, quem é mais conservador, e, querendo ou não, a gente acaba relutando o máximo para se adequar a essa nova modalidade, nova ferramenta, nova situação, os dias atuais que estamos vivendo. Eu sei que eu disse, sabe, eu vou abraçar os desafios. Não sou muito de estar na frente das câmeras, gosto muito de trabalhar, gosto muito de fazer, mas quando me vejo na frente das câmeras, assim, aí sabe como é que é? A coisa ainda... mas graças a Deus que o Senhor tem quebrado as barreiras, porque o momento urge, sabe? E aos poucos, os paradigmas estão sendo quebrados, as barreiras têm sido removidas, e aos poucos a gente está caminhando, estamos chegando lá. Obrigada, querido Israel, pelo convite, me sinto honrada, e gostaria mesmo muito de estar aqui com meu esposo, mas infelizmente, hoje, exatamente, não é todos os dias, mas exatamente agora, hoje, às 19 horas, 19 no horário daqui, começou, há cerca de 1h30 atrás, começou a reunião que acontece uma vez por mês, que é a reunião do presbitério. Então, ele, como um dos pastores da igreja, ele precisou estar presente. Por esse motivo, nós não estamos falando juntos, porque estávamos já combinados, já havíamos combinado, estaríamos aqui juntos. Mas eu acredito que outras oportunidades virão, amém? Então, o que é que eu tenho para compartilhar com vocês nesse momento? Fiquei assim orando, buscando do Senhor. Senhor, me dê algo que eu possa compartilhar com os meus irmãos, com as pessoas que estão me ouvindo, algo que seja da tua parte. Porque é importante, né, amados? É muito importante, todas as vezes que vamos fazer uso da palavra, buscar saber o que é que Deus tem no coração dele para o coração dos ouvintes, não é? E eu sei que eu sou apenas um instrumento, me coloco apenas como um canal para ser usado pelo Senhor para falar os seus corações, para transmitir algo da parte de Deus. Então, nos meus momentos de oração, sempre que lembrava domingo, vou ter esse tempo especial com a Igreja Batista Donai e com todos que estarão conectados no momento, eu perguntando, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale? Aí, a paz que eu senti no meu coração foi de compartilhar com vocês o momento atual, o momento que estamos vivendo, as experiências que estamos vivendo nesse tempo, ok? Antes, eu gostaria de dizer que, olha, foi com muita ansiedade, muita alegria, que estava, assim, na maior expectativa do ano 2020. 2020, um ano que foi muito esperado, planejado, e um ano onde eu estaria completando 30 anos em Guiné-Bissau. Me passaram vários pensamentos à mente, e eu fiquei pensando, opa, como que poderei fazer no ano 2020 para fazer com que seja celebrado de uma forma assim, que glorifique o nome do Senhor, de uma forma bem especial, mas que o nome do Senhor venha a ser glorificado por 30 anos de ministério, por 30 anos de trabalho para o Senhor aqui em Guiné-Bissau. E começou. Dia 31 de 2019, estávamos ali na igreja, naquele culto festivo, aquela coisa assim muito boa, muito alegre, que normalmente os cultos de romper do ano, não que os outros não sejam alegres, mas a virada do ano é um momento muito ímpar para nós cristãos. Eu acredito que para todo mundo, eu acredito, mas pelo menos para nós, vamos falar da nossa realidade, onde
estamos juntos para comemorar, celebrar, agradecer ao Senhor por tudo vivido no ano que está ficando para trás, e com muitos desejos, muitos votos de coisas boas para o ano vindouro, né? E não foi diferente esse ano, esse último ano. E na igreja, na nossa igreja, uma irmã foi me abraçar e ela disse assim: missionária Dene, eu te desejo um ano 20 sobre 20. A nota máxima aqui em Guiné não é como no Brasil, de 1 a 10. A nota máxima aqui é de 1 a 20. Então, se você tirar 12 numa prova, equivale aos 6 do Brasil. Se você tirar 20 numa prova, equivale ao tão sonhado nosso 10 da prova no Brasil, né? E como era um ano 20 sobre 20, e ela dizia assim, aí os professores colocam, né, nas notas, eles pontuam a nota, dão uma pauta, colocando assim, 20/20, 20 sobre 20, ou 18 sobre 20, o que for, né? Aí, quando ela usou essa expressão assim, desejo a você um ano 20 sobre 20, uau, me soou tão bem, eu disse, gostei disso. Daí, todo mundo que eu for abraçar, vou dizer assim, opa, te desejo um ano 20 sobre 20, quer dizer, um ano top. Um ano perfeito, completo, em termos da nota máxima e da sua expectativa. Então, eu entrei o ano assim, e a gente só falava de tudo que tínhamos planejado para esse ano 20 sobre 20. Isso não só aconteceu comigo, não só aconteceu com a nossa família, mas eu acredito que todo mundo tinha muitas expectativas para esse ano. E o interessante é que todos os anos a gente, no dia 31 para 1º, a gente tem um tempo em família e a gente costuma buscar do Senhor uma palavra. E essa palavra é a palavra rema, que vai nos nortear todo o ano. Assim nós fizemos esse ano. E a palavra que Deus deu para o pastor Jair foi que Jesus Cristo foi levado ao deserto. E Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado. Bem diferente a palavra, das palavras que nós costumamos debruçar ou ter como nossa palavra para o ano. E não foi muito assim parecida com as outras, não era mais ou menos assim o que nós esperávamos, mas foi a palavra do Senhor nos deu. Meditamos naquela palavra e ficamos mês de janeiro, fevereiro, e o Senhor, cheio do Espírito, entendo Jesus, cheio do Espírito Santo, sido levado ao deserto para ser tentado. E lá toda aquela descrição da passagem da tentação de Jesus no deserto. Amados, mas até então, a gente só estava buscando o Senhor e querendo saber o que era que o Senhor queria nos falar com aquela palavra e já buscando algo que fosse confirmação daquela palavra que o Senhor tinha nos dado. Eu me lembro que no dia 3 de janeiro, eu fui ao médico, levei a Daça ao médico, e ao chegar lá, o médico, depois de examinar, interessante, que examinou, mandou fazer, teve a consulta, mandou fazer os exames. Como ela tinha aula à tarde, ela foi para a escola, e eu fiquei aguardando o resultado dos exames, e depois era só apresentar a médica. Quando a médica me chamou o nome de Adassa, que eu fui pegar os resultados dos exames, que ela olhou para mim e disse assim, a sua filha está com uma infecção muito alta, os leucócitos dela está 21 mil, então ela vai precisar ser hospitalizada agora. Imagine o susto que eu levei. Amados, acredite, eu perdi meu chão. Por quê? Nunca fui para o hospital com as crianças, a não ser que visitas de rotina, uma dor de cabeça, uma inflamação na garganta, uma coisa simples, mas eu nunca tinha passado por uma experiência de ficar internada, de ficar um dia na observação, ou coisa assim. Nunca na minha vida com as crianças, nunca tinha passado aquela experiência. E ela disse, pode preencher essa ficha, porque sua filha vai ficar hospitalizada. Eu simplesmente disse, a senhora não está enganada, não houve troca dos resultados dos exames. Ela abriu a papelada, a Daça Barbosa, falei, sim, é sua filha mesmo. Ela não está com febre muito alta? Eu disse, sim. Então, ela disse, vamos precisar interná-la, e ela vai ficar no mínimo 3 dias, pense. Aqui em Guiné, ficar internada 3 dias. Vai ficar internada no mínimo 3 dias para a gente averiguar um pouquinho. Pronto, dali, na hora, eu me lembrei da palavra. Disse, ai, Jesus, como estou. Oh, Senhor, me dê graça.
E a Daça tinha ido para a escola. Eu vim para casa, contei para Jair, peguei tudo que era necessário pegar e fomos para a escola pegar a Daça e levar para o hospital. Eu fiquei com ela no hospital da sexta-feira, à tarde, até a segunda-feira, à tarde. Foi uma experiência completamente nova, muito, assim, assustadora, por causa da realidade local. Nunca ter vivido isso, mas graças a Deus, tudo deu certo, ela entrou com os antibióticos e tudo bem. Mas aí, eu só contei esse fato para mostrar para vocês o quanto foi um baque, isso 3 de janeiro. O tempo foi passando e tivemos uma outra situação aqui também perto, uma família que a gente apoia, e infelizmente levamos a família ao médico e lá ficamos sabendo que era uma família soropositiva, de 4 pessoas, só a filha caçula, que não é portadora do vírus, mas o pai, a mãe e o menino, que é o melhor amigo de Vitor, ele é uma criança que precisa de cuidados especiais. Aí, outra bomba. E outra, os pais foram hospitalizados, porque estavam pesando 36 quilos, 40 quilos, saco de osso, e essa criança veio para dentro da nossa casa. Eu disse, Jesus, o que é isso? Ah, mas até aí eu estava achando que a situação estava sendo um trabalhar novo do Senhor na vida da família Barbosa. Então, não deixou de ser tudo tão novo, mas a gente buscando a Deus graça, sabedoria para lidar com essa situação. Me responsabilizei por essa criança diante da medicina, diante do CPA daqui, né, que faz acompanhamento. E eu fui conhecendo realidades que até então a gente de ouvir falar, de saber que existe, tais pessoas, ou algumas pessoas passam por isso, mas de repente você passar por isso e ver como as pessoas passam por isso e você acompanhar alguém tão de perto, e como os pais dele estavam no hospital, essa criança ficou 3 meses, é um menino de 13 anos de idade, ele ficou 3 meses conosco aqui em casa. Olha, foi algo assim, novo, bem desafiador. A palavra certa, bem desafiador, mas foi uma oportunidade de, mais uma vez, poder dizer assim, Senhor, não saímos em busca disso, mas o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos envolvidos com tudo isso. Nós queremos só te louvar, te agradecer e pedir do Senhor sabedoria para lidar com as situações. Pronto, tudo estava parecendo que estava bem, inclusive no momento que eu soube que o governo daqui de Guiné-Bissau declarou um estado de calamidade, que era para fechar o lockdown, né? Todo mundo ficar em casa. Exatamente no momento que eu soube disso, eu estava com a médica levando o menino para ser pesado, examinado, e recebi a medicação. E foi lá, no consultório dela, naquele momento, que eu soube que todas as escolas de Guiné, a partir daquele dia, 16 de março, estariam com as portas fechadas, e os alunos que tinham ido para a escola naquele dia estavam voltando, porque era para todo mundo ficar dentro de casa. Uau! Como é que é isso? Eu pensei, será que isso também vai envolver as escolas particulares? Aí foi a minha pergunta, todas as escolas, de ninguém, igreja, e começaram a ler o decreto, né? Eu disse, Senhor da glória. Voltei para casa, e aí começamos a viver essa nova fase. Esse ano 20 sobre 20, cheio de expectativas, cheio de planos, começou a passar por um processo. As agendas foram alteradas, a programação foram arquivadas, projetos foram cancelados. E a gente entrou em tudo isso, não só Guiné-Bissau, não só o Brasil, mas o mundo, de uma forma rápida, assustadora e preocupante, né? Não deixou de ser preocupante. E aí, lá vem uma outra situação. As pessoas que estavam em estado de grupo, que pertenciam ao grupo de risco, e mencionavam essas pessoas. E logo de cara, diabéticos ou cardiopatas. Eu disse, ai. Porque eu tenho um problema no coração, que foi descoberto em 2013, e eu faço tratamento
todos os dias, bebo a medicação, anualmente passo por uma revisão com o cardiologista. Então, eu era, de cara, uma pessoa daquelas que não poderia sair de casa. Meu Deus! Esse ano 20 sobre 20, de repente, foi lá para 2 sobre 20. Assim, na minha mente, o Senhor, o que é isso? E já ficou muito preocupada, porque nós conhecemos a situação que nós vivemos, né? Então, nessa situação toda, vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Ele sozinho, ele ia fazer as compras, ninguém saía, e na hora de ir para o culto, foi a maior dificuldade, assim, a princípio, para mim, para nós. Então, como a nossa igreja já tem o costume de filmar, transmitir os cultos, né? Os cultos eram transmitidos, a princípio, pelo Skype, depois passou a ser pelo Facebook, pelo WhatsApp, tá? Então, os cultos eram transmitidos para os guineenses que vivem na diáspora. Há um grupo muito grande de guineenses que vivem espalhados, né? Muitos deles na Europa, mas não só na Europa, como em muitos outros lugares. Então, aqueles que são da Igreja Central ou têm o contato da Igreja Central, que é a Igreja Evangélica Central, onde nós fazemos parte, eles assistem, onde quer que eles estejam, eles têm um hábito de assistir o culto. Isso para a gente foi 10. Por quê? Desde quando mandou fechar as portas das igrejas, o pastor reuniu, teve uma reunião tipo essa que meu esposo está participando hoje, reuniu para saber qual seria a decisão que a igreja iria tomar. Obedeceu o governo, mas como fechar a igreja? Fechar, literalmente, fechar a igreja. E aí, já que fazíamos já o culto online, passou a montar toda aquela infraestrutura como se tivesse um culto normal e o culto ser transmitido com louvor, com avisos, com mensagem e tudo mais. E graças a Deus, a recomendação era: fique em casa, assista o culto online. Assistimos o primeiro culto, o primeiro domingo, assistimos o segundo domingo. Mas, amados, eu confesso para vocês, que coisa, para mim, difícil, viu? Eu assisti o culto, vontade de estar lá, vontade de estar na casa do Senhor, cultuar o Senhor lá, como de costume. E quando terminou o segundo domingo, depois de assistirmos o culto, eu disse: Jai, eu gostaria de pedir uma coisa. Ele falou: sim, nega, o que você gostaria? Eu disse: eu gostaria de ir para o culto. Eu sei que eu sou do grupo de risco, mas vamos tomar as medidas necessárias. Eu gostaria de poder estar lá. Ele, que bom, eu também estava com muita vontade, mas eu não queria te forçar nada, não queria ir, porque eu sabia que você ia querer ir também, tal, mas você acha que você pode? Eu disse: eu acho que sim, vamos orar. E oramos, e graças a Deus, no domingo seguinte nós fomos, foi uma alegria total, só tinha 17, 18 pessoas, aí foi uma festa, se Deus quiser, vamos poder participar todo domingo. E graças a Deus, irmãos, graças a Deus, enquanto que muitos ficaram esse tempo todo sem ir à igreja, nós só deixamos de ir 2 domingos. Eu fiquei pensando: meu Deus do céu, como Deus é lindo. E veja só, fazer missões em plena pandemia. Esse é o tema, isso que eu gostaria de comunicar com vocês nesta oportunidade. Porque mundialmente as portas se fecharam. Foram faladas muitas coisas, foram os diagnósticos, as más notícias eram assustadoras. Fizeram a previsão do continente africano, que misericórdia. Ao ouvirmos, a gente só dizia: Senhor, tenha misericórdia, porque o Senhor conhece a realidade de Guiné-Bissau. O Senhor conhece as nossas limitações. Jesus, o que poderá acontecer se tais coisas que foram profetizadas de fato acontecessem? Mas Deus, então, sabe o que aconteceu? Vou te dizer o que foi que aconteceu. Nós fomos ao terceiro culto, para nossa surpresa. Um dos irmãos da igreja, que também faz parte do governo, ele nos deu um livre trânsito, sabe? Aqui em Guiné, nós poderíamos só usar carros, usar nossa viatura, nosso transporte pessoal, até as 2 horas da tarde.
Eles davam limitações, tolerância, mais 1 hora de tolerância, até as 15 horas. Então, o comércio ficava aberto até as 14 horas e as pessoas poderiam transitar até as 14 horas. Deram 1 hora de tolerância, então nós poderíamos ir até as 15 horas. Mas das 14 às 15, era todo mundo buscando o caminho de casa. Agora, só que eles proibiram o uso de táxi, o uso de toca-toca, que é o meio de transporte. Então, era o povo na rua andando para cima e para baixo, para voltar para suas casas, porque às 15 horas deveria estar todo mundo dentro de casa. Muitos não podiam nem ficar na varanda, na porta de casa. Então, se passassem dentro de casa. E a polícia, às vezes, usando de violência, coisas assim. E, no meio desse contexto, Deus deu para Jair e Dene um livre trânsito, onde nós tínhamos liberdade de transitar para norte, leste, sul, oeste. Não só na capital, como interestadual, dentro do território de Guiné-Bissau. É Deus que faz isso. Aí, e algo que não foi se pedido, não se correu atrás, algo que chegou às mãos. Sabe aquela história que diz assim, Deus deu de mão beijada, Deus deu de bandeja? Aqui, olha, para vocês, o livre trânsito. E com esse livre trânsito, meu amado, meus irmãos, aquilo que foi assustador a princípio, aquilo que fez com que a gente pensasse assim, meu Deus, como é que vai ser? Virou-se. Nós tivemos a oportunidade de, com a viatura que nós temos, com o carro que nós temos, sair para irmos para onde nós desejássemos. E além desse livre trânsito, ele nos deu também um credencial que ficava o tempo todo pendurado no carro, um credencial tipo aqueles crachá, o crachá se coloca assim, sabe? Aquele que coloca o cordão, um documento plastificado com a foto, e lá estava Jair Barbosa, Adenilde Barbosa, livre acesso durante todo o tempo da pandemia. Senhor da glória, e eu de alto risco, quer dizer, não é que eu não tenho um problema, mas é que eu tenho um Deus que abriu essa porta, abençoou-nos de tal forma que não só pudéssemos utilizar a viatura, como também transitar, entrar e sair, ir para qualquer lugar, visitar quem quisesse visitar, ir aos hospitais a hora que desejasse ir, fazer visita aos próprios missionários e irmãos em Cristo. E quem o Senhor desejou que nós visitássemos, nós tivemos essa liberdade de visitar, de ir falar do amor do Senhor, de ir encorajar, de ir levar uma palavra de ânimo. Então, nós percebemos que, mesmo nesse tempo da pandemia, o Senhor estava nos capacitando e nos preparando para a gente fazer um trabalho diferente, fazer um trabalho não igual aqueles que a gente costuma fazer, ou não aceitar simplesmente cruzar os braços e ficar dentro de casa. Mas ele nos deu a oportunidade de expandir. E aí nós começamos a visitar. Vamos visitar tais pessoas assim, e fazíamos a escala de quem nós íamos visitar, e íamos visitar, e cada visita foi algo assim tremendo, uma experiência nova. E o que eu acho incrível é que, de fato, isso foi bastante assustador, inclusive muitos missionários, muitas pessoas, não só os irmãos, né, não só crentes e descrentes, mas até mesmo os missionários ficaram temerosos e ficaram apavorados, e com isso, o Senhor, eu vi a graça do Senhor sobre nossas vidas, nos levantando para levar para eles uma palavra de esperança, uma palavra de confiança, uma palavra de ânimo. E eu quero compartilhar uma dessas palavras, foi muito forte, foi muito, muito forte. Ai, como eu amei essa experiência que nós tivemos durante esse tempo, porque esse ano que a gente esperou tanto, 20 sobre 20, que não aconteceu como nós pensávamos que aconteceria, mas Deus tinha um outro nível de 20, ou uma nota
boa, uma nota alta, uma expectativa positiva, embora não fosse aquilo que nós estávamos programando. Mais uma vez se cumpre a palavra de Deus que diz assim: o homem pode fazer os seus planos. É normal. Convém que ele faça seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É normal a gente planejar. Convém que a gente planeje, mas a resposta certa vem do nosso Deus. Então, uma das palavras que o Senhor nos deu foi a palavra muito, muito, muito conhecida. Já falei dessa palavra várias vezes. Mas dessa vez teve um gosto completamente diferente, teve outros pontos completamente diferentes, e nós fomos bastante fortalecidos nela, e através dela nós levamos esse fortalecimento para muitas pessoas. Então, está em Efésios, capítulo 6, verso 10, de 10 a 18, mas em especial o versículo 10. Então, eu vou ler para os amados. Diz assim, talvez só pela referência vocês já saibam qual a leitura que está em Efésios 6, versículo 10, de 10 a 18. Olha, a armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade ou malignas nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Amados, olha, nós navegamos, meditamos, nos alimentamos, remoemos, mas foi tão lindo, foi tão gostoso aprender com o Senhor durante esse tempo, nos revestir do Senhor e na força do seu poder. Interessante que, estudando o livro de Efésios, você vê que o apóstolo Paulo, ele dá as recomendações aos irmãos da igreja de Éfesos. Havia muitos problemas, e ele cita os problemas, e ele diz como deve ser, e fala da relação conjugal, e fala da comunhão com Cristo, e fala dos filhos, e depois de tudo, é como se ele, falei de todos os pontos que eu tinha que falar, mas o acréscimo, finalmente, ele deixou bem para o final uma ressalva. Ele tratou bastante antes de problemas relacionais de igual para igual, na nossa relação horizontal, né? Mas, depois tem tudo isso que ele citou até aqui, mas no versículo 10 ele diz assim, sobretudo em outras traduções, mas na minha aqui diz assim, finalmente, depois de ter tratado, depois de estar atento a todas essas recomendações dos deveres conjugais, deveres de pais e filhos, depois dos deveres de escravos e senhores, finalmente, prepare-se para lutar em uma outra patamar, em uma outra plataforma, em uma outra esfera, a nossa esfera espiritual. Interessante que ele diz assim, olha, finalmente, fortaleçam-se no Senhor. É do Senhor que nós devemos tirar a nossa força. Seja forte no Senhor. Tire força, extraia a força do Senhor. O Senhor é forte. O Senhor tem força para te dar. E você deve estar fortalecido no Senhor. Não fortalecido na situação aparente. Não fortalecido nos fake news,
não fortalecidos nas más notícias, né, que chegam a cada dia, mas ele estava mandando a gente nos fortalecer no Senhor. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Oh, aleluia! Lindo, né? Além do Senhor ser forte, ter essa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Além de passar para a gente essa força, está aí, sabe, essa força, da força do poder. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de todas as armaduras, e depois vestir-se de todas as armaduras para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Opa! Não gosto nem de entrar nessa área, porque a gente sabe que a gente tem um adversário, não é de ontem, não é de hoje, é há muito tempo. Um adversário que conhece muito bem o homem, conhece muito bem nossas fragilidades, conhece muito bem quem nós somos, e não deixa de atacar, não tira férias, não cochila, não vacila, e a Bíblia diz que ele vive ao derredor, o tempo todo ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Esse é o nosso adversário. Esse é o nosso inimigo. Esse é quem nós devemos estar sempre firmes, fortalecidos no Senhor para enfrentá-lo. Porque se você não estiver fortalecido no Senhor, você não vai conseguir enfrentá-lo. E ele é astuto. Ele conhece as artimanhas, ele sabe como trabalhar. Então, nós precisamos abrir nossos olhos e nos posicionarmos contra o nosso verdadeiro inimigo. E diz no versículo 12, pois a nossa luta não é contra os humanos. Às vezes a gente acha que a nossa luta é contra quem é casado. Às vezes, diante de algumas situações, você se coloca numa posição e acha que seu inimigo é seu cônjuge. O homem acha que a inimiga dele é a mulher acha que o inimigo dela é o homem, ou então os filhos, ou o patrão, ou o empregado, ou o amigo, ou o vizinho, não importa, mas acha que, não, eu não sei quem é meu inimigo. Não. Nosso adversário, ele é muito maior do que você pensa que ele é. Seu adversário paralelo, humano, não é seu inimigo. O seu inimigo é um Satanás, o vil tentador. E olha, diz assim, olha, a nossa luta não é contra os seres humanos, mas sim contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Lá é que está o nosso verdadeiro inimigo. Lá é que está a nossa verdadeira luta. Lá é que estão nossas batalhas. E ele é jogando uma batalha atrás da outra, a luta atrás da outra, os problemas atrás do outro, situações, tentações, uma atrás da outra. Porque o alvo dele é um só. Matar, roubar ou destruir. Uma coisa ele tem, é destruição. Né? Ele tem... Esse é o seu alvo principal. Então, constantemente, ele vai estar lutando para alcançar o seu alvo. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal. E, olha que lindo, e possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis após terem feito tudo. Então, você precisa estar revestida de toda a armadura. Você precisa estar revestido de toda, não é de algumas armaduras, não é da metade das armaduras, mas revestidos de todas as armaduras, toda a armadura, toda a peça da armadura, todas elas. A armadura. Agora, é interessante que diz assim, olha, e depois de estar revestido, depois de ter lutado, permaneceis, depois de terem feito tudo, permanecer firme. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade. Interessante que Paulo, quando escreveu isso, ele estava se baseando ao soldado romano. E conta-se de que os soldados romanos tinham a sua armadura, e a armadura do soldado romano, ela era sustentada com apenas uma peça. Sabe qual era a peça que sustentava a armadura? Era o cinto. Era o cinto que dava a sustentação da armadura. Se não tivesse o cinto, a armadura não ficava segura. Então, olha,
o cinto foi a primeira coisa que ele menciona, exatamente devido à importância do cinto para manter as peças da armadura seguras. Aí diz assim, ó, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Cinto da verdade. Ai, meu Deus do céu, não posso entrar em todos os detalhes, porque ainda tem mais algumas coisinhas que eu quero falar, mas o que eu quero te dizer é que não aceite mentira. Não aceite mentira. Nosso Deus é o Deus da verdade. E Satanás é o Deus da mentira. E interessante que, infelizmente, não só aqui em Guiné, mas em muitos lugares, muitas pessoas usam a mentira como se fosse algo tão simples. Uma mentirinha, uma besteirinha. É só uma mentirinha conveniente. Não aceite isso. Busque do Senhor o cinturão da verdade, fale a verdade, doa a quem doer, seja verdadeiro. Lembre-se que Satanás é o pai da mentira. E todas as vezes que você abre sua boca para mentir, você vai estar desagradando a Deus. Tá bem? Pensa nisso. Aí, cinto da verdade, o cinturão da verdade, e diz mais, ó, vestindo a couraça da justiça. Couraça é aquela peça que coloca para cobrir o peitoril, né? O tórax, a couraça, da justiça. Nosso Deus é justo, seja justo. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Daí, então, muito, muito especial. Você preparar os seus pés para propagação do evangelho. Com os pés você se desloca, com os pés você sai de onde você está e alcança um outro lugar, chega num outro lugar. A importância de você estar com seus pés preparados. Outra coisa também, além disso, usem o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos, as setas inflamadas do maligno. Então, conta-se também que o escudo do soldado romano, não era esse escudo que a gente costuma ver. Falar em escudo, a gente já tem uma ideia, os super-heróis, os desenhos animados, mostra aquele escudo que dá para botar o escudo, proteger só o braço, essa região, e com o escudo ele defendia. Mas, segundo os historiadores, né, conta que o soldado romano, a armadura do soldado romano, o escudo do soldado romano não era pequeno, não, era grande. Era grande e era retangular, algo grande e retangular. Agora, interessante que diz que algumas mães, ao se despedir dos filhos, dizia assim, a recomendação quando eles iam para o exército, as mães diziam assim para os filhos, as mães romanas diziam assim para os filhos: filho, cuide-se, defenda-se, para que você não seja trazido no escudo. Por quê? Porque o escudo era tão grande que no meio da guerra, no momento de guerra, quando um dos soldados era atingido, que morria, era no próprio escudo, dava para colocar o corpo dele e ele era carregado pelos outros soldados no escudo. Então, não era uma peça pequena, redondinha, como nós costumamos imaginar que seja, mas essa peça que Paulo se baseou era esse escudo retangular que daria até para locomover, transportar o corpo de alguém nesse escudo. Agora, veja o que é mais interessante. Por que diz assim? Para que possam apagar os dardos inflamáveis do maligno, as setas inflamadas do maligno. Diz que esse escudo tinha tipo uma parafina. Eles passavam tipo um verniz, que era meio parafinoso, nesse... Não sei se tem essa palavra, parafinoso. Mas tipo uma parafina no escudo. E aquele escudo, os escudos de soldados romanos, quando o adversário jogava uma seta, porque as setas eram inflamadas. Na seta que eles lançavam setas que tinha fogo. Na ponta da seta, eles jogavam a seta para atingir o soldado. E o soldado que defendesse a seta com o escudo, quando a seta batia no escudo, esse revestimento dessa parafina apagava o fogo da ponta da seta. Que lindo, né? Eu fiquei, uau! No mundo espiritual também é assim. O escudo que o Senhor manda a gente ter, o escudo da fé. O escudo da fé, ele também, o nosso escudo também está parafinado.
tá com parafina. Satanás pode mandar as setas deles inflamadas, vai bater no escudo e vai cair, vai acabar, vai apagar, tá? Então, olha só, ainda diz mais, né? Usem o capacete da salvação, proteja a sua mente, proteja a sua cabeça, proteja os seus olhos, proteja os seus ouvidos. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Amados, olha, foram meses assim, em que, enquanto muitos estavam naquela lamúria, aquela coisa toda, a gente estava nadando, navegando, nos mergulhando no mar do Espírito e recebendo do Senhor palavras animadoras, encorajadoras para ir levar para outros. E uma coisa que eu achei muito forte que nos aconteceu, a gente planejou muito a 10ª edição do Casados para Sempre. Trabalhamos com Casados para Sempre desde 1913. Então, nós estamos na 10ª edição. Começou a 10ª edição. E a formatura do Casados para Sempre, da 10ª edição, seria no dia 29 de março. A pandemia aconteceu dia 16. Estávamos a menos de 2 semanas para esse grande evento, onde estaríamos juntos com 10 grupos. 10 grupos de turmas, aqui eles chamam a edição, o conjunto dos grupos, tá? Mas nessa 10ª edição tinha 10 turmas, né? 10 grupos. Então, nesses grupos, nós iríamos juntar todos para fazer aquela belíssima festa de 10 anos, fazer um historial desde o início, contabilizei quantos casais já passaram pelo curso Casados para Sempre, até a 9ª edição, nós já formamos 241 casais no curso Casados para Sempre. Tem um casal da Igreja de Belém, um casal de amigos nossos muito queridos, que são os responsáveis pelos noivos. Eles também têm a quantidade de noivos que também já fizeram o curso preparatório para o casamento. E nós queríamos fazer uma grande festa. Iríamos juntar casados com noivos para celebrar essa 10ª edição, esses 10 anos, 10 turmas juntos nesse evento. Quando surgiu a pandemia, eu disse, mais um sonho frustrado. Eu fiz 30 anos em Guiné-Bissau no mês de março e planejamos também um culto especial para comemorar os 30 anos, tudo por água abaixo. Mas Deus, ele é tremendo. Ele nos ensina a fazer do limão uma limonada. De uma situação ruim, ele nos dá condições e nos ensina a transformar em algo bom. Se você for pegar um limão e tentar chupar um limão, não é muito agradável, né? Tem até gente que gosta, mas não é muito agradável. Mas se você espremer um limão, colocar uma aguinha gelada, colocar um açúcar, fazer uma limonada, aí é tão refrescante, principalmente num dia como esse, quente. Você beber uma limonada fresquinha, veja só. A nossa festa, que parecia que não ia dar em nada, porque como a gente ia poder juntar muitas pessoas com todo esse afastamento social, sentamos para ver o que nós iríamos resolver com relação à formatura, resolvemos fazer separadamente. Meus amados, nós vamos fazer 6 formaturas. Já aconteceram 4. Hoje mesmo aconteceu a 4ª. Acabamos de chegar da 4ª formatura dos grupos Casados para Sempre. Ainda nos restam mais 2 formaturas. Então, aquele grupo que a gente quer se reunir para uma festa só, o Senhor nos deu a oportunidade de fazer fora da capital. No interior de Canchungo, no interior de Acra, em Safim, que também é outro interior. Hoje foi aqui na capital, na próxima semana vai ser em outro bairro aqui da capital, e teremos possivelmente mais um ainda em uma tabanca, que é uma aldeia. Sabe o que é isso? Expansão, multiplicação. Nós ficamos maravilhados de ver como o Senhor permitiu tudo isso para nos fazer crescer, nos fazer multiplicar. Com certeza, a quantidade de pessoas que têm ouvido falar, a quantidade de pessoas que estão desejando fazer o curso, triplicou em vista daquilo que a gente tinha programado ser. O Senhor, no seu plano, ele tinha algo bem maior, muito melhor do que aquilo que a gente podia pensar ou imaginar. Você vê como é que Deus trabalha? Deus trabalha de uma forma surpreendente.
Ele quer só a nossa disposição. Ele quer só a sua voluntariedade. Senhor, eis-me aqui, Senhor, conte comigo. Né? O restante, aquilo que é difícil, aquilo que é complicado, aquilo que envolve custo, aquilo que você não pode fazer, o Senhor vai fazer. Amém? E olha só, foi muito, muito lindo, porque no meio dessa situação toda, surgiu uma outra coisa que muito nos alegrou. Um amigo nosso, o filho dele vai se casar no Brasil, e ele nos perguntou se nós poderíamos dar curso para o filho dele online. Né? Nós achamos boa ideia. Ela falou, podemos. De lá para longe, aqui vai ter um casal de noivos, vamos ver se a gente consegue outros. Em suma, nós estamos ministrando o curso para noivos via Zoom, tá? Online, para 6 casais. Dentre esses 6 casais, estão envolvidos 6 países. Guiné-Bissau, Brasil, Argentina, Portugal, França e Senegal. Imaginem, antes da pandemia, eu poderia imaginar uma coisa dessas? Eu não sou, como eu falei no início, não sou muito desse tipo de coisa, não é algo muito fácil para mim, mas a gente tem que crescer, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Eu sei de que esse mesmo instrumento, essa mesma ferramenta tem sido aproveitada de uma forma destrutiva, de uma forma maléfica, de uma forma ruim, que tem causado muito mal, mas essa mesma ferramenta, se utilizada para o bem, pode ser benéfica, pode expandir, pode trazer vida, pode mudar o quadro de alguém. Então, eu vou ficar de braços cruzados e dizer, ai, que pena, não posso, oh, que pena, não vamos poder fazer a formatura, oh, que pena, não posso dar aula. Eu poderia imaginar que daqui da sala da minha casa, daqui de onde eu estou falando com você, eu poderia estar falando com 5 países de uma só vez, numa aula de 2 horas de tempo com noivos que estão se preparando para se casar, segundo a palavra de Deus. Que lindo! Só Deus que faz isso, né, amados? Então, foi isso que Deus colocou no meu coração, compartilhar com vocês, que mesmo em dias de pandemia, mesmo em dias difíceis, porque os dias não são fáceis, realmente não são fáceis, mesmo em dias que muitos não sabem, muitos estão desesperados porque não sabem o que irá acontecer. Você que é servo do Senhor, você que é filha de Deus, você que conhece o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, você que acredita em Deus, você não pode se abalar. Busque do Senhor força, busque do Senhor coragem, busque do Senhor estratégia. Diga ao Senhor, Senhor, de mim mesmo eu não tenho força, de mim mesmo eu não posso, de mim mesmo eu não sou capaz de mover uma palha. Mas na força do Senhor, na força do seu poder, com as suas estratégias, Senhor, se você se disponibilizar como eu me disponibilizei, como nós nos disponibilizamos, o Senhor vai fazer. Amém? O Senhor vai mudar. O Senhor vai fazer com que milagres aconteçam. Aleluia! Estava maravilhada ouvindo o testemunho de um dos casais essa manhã. Uma mulher crente e um homem não era crente. Chamaram ela para fazer o curso. Ela disse, ai, como eu gostaria de ir, mas meu marido não vai deixar, não vai concordar, tal. Aí alguém falou com o marido, não sei se foi o pastor, se foi o rapaz mesmo, líder do grupo. Eu sei que o marido foi. Não era crente. Começou a assistir a participar do curso. 3ª, 4ª aula, aceitou a Jesus como seu Salvador. Aleluia! Hoje é um dos primeiros. Vamos pro culto. Não é lindo isso, gente? Não é lindo isso? Não é lindo ver que as pessoas, elas estão sensíveis. Elas estão sensíveis. Faça desse limão uma limonada. Aproveite dessa oportunidade para pregar a palavra. Aproveite dessa oportunidade para semear,
palavras que geram vida. Aproveite dessa sensibilidade para fazer com que essa pessoa que está desanimada, está deprimida, está entristecida, se alegre e tenha esperança. Não seja você mais falando, oh, é verdade, assim que as coisas estão, eu não sei o que vai acontecer, não sabe o quê? Você não sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz para você o que está acontecendo. Então, vamos evangelizar, vamos falar das boas novas, vamos proclamar a salvação, vamos levar esperança para o povo. Aleluia! Sinceramente, eu digo assim, ai, Senhor, que coisa boa! Eu queria ter 10 vidas. 10 vidas tivessem, ai, 10 vidas seriam usadas nesta mesma causa, porque vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Finalizo aqui minha participação, dizendo para vocês de que fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Peça a Deus graça e sabedoria para fazer de uma situação difícil uma situação de oportunidades. No meu pensamento do meu ano 20 sobre 20, não era isso que eu esperava. Não era isso que eu planejava. Mas olha, Deus está superando esse 20 sobre 20. Olha aí, estou eu aqui. Grande prova de superação. Né? Só Jesus para fazer isso. E Ele quer fazer isso. Quer fazer isso na sua vida, assim como Ele fez na minha e está fazendo na vida daqueles que se dispõem. Vai você ficar de braços cruzados e cantar aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Nem pensar, nem pensar. Aleluia. Cante o hino que Israel cantou no início dessa live, como seta. Quero ser, para alcançar o alvo. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Que Deus em Cristo possa usar a sua vida, meu amado irmão. Posso orar com você? Pai querido, aqui estamos diante da tua santa, linda e poderosa presença. Pai, não sei quantas pessoas estão me ouvindo e também não estou interessada, preocupada com isso. Eu sei, Senhor, que o Senhor é vivo, o Senhor é real, o Senhor é verdadeiro. O Senhor fala aos corações. E nesta hora, Pai, eu quero que o Senhor fale aos corações dos meus irmãos, tirando todo medo, Senhor, toda timidez, todo embaraço, todo pessimismo que tem atrofiado a vida de muitas pessoas. Toda insegurança, Senhor, todo aquele sentimento de autoestima baixa que impede as pessoas de fluírem no Espírito, aleluia, que impedem as pessoas de deslancharem na tua presença. Pai, no nome de Jesus, eu oro nesta hora pedindo que o Senhor tire todo o embaraço, tire toda a barreira, remova, Senhor, todo o empecilho e faça com que, ó Deus, os teus planos, planos bonitos, planos de paz, planos perfeitos, que a tua vontade, Senhor, a vontade que é boa, que é maravilhosa, que é agradável, que não tem erro, que essa vontade, Senhor, se cumpra na vida de cada uma pessoa que está ouvindo nessa hora. Que teu Espírito possa falar, que teu Espírito desafie, aleluia, e que eles tenham coragem de abraçar o desafio e romper as barreiras. Abraçar o desafio e ultrapassar as dificuldades, Pai. Para a glória do teu nome. Assim que eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Missionária Dene, enquanto a senhora ministrava a palavra, Deus falou muito ao meu coração, inclusive sobre a bênção que foi esse canal. Nós, da Igreja Batista Adonai, somos uma igreja pequena na periferia de Salvador, em Cajazeiras 11. Não fazíamos transmissão online dos cultos, fomos pegos de surpresa com a pandemia, né? Tivemos que encontrar uma solução e Deus abençoou de tal maneira,
né? Deus abriu tantas portas que a gente conseguiu fomentar esse canal do YouTube e fazer essa transmissão ao vivo, né? Ao ponto da gente estar aqui conseguindo fazer essa transmissão com a senhora, e certamente isso foi a mão de Deus, né? Certamente isso foi a mão de Deus, né? Enquanto algumas pessoas, às vezes, sem vigiar, estavam reclamando, né? Só sabiam reclamar, só faziam reclamar porque não tem mais o culto presencial, porque não é bom assistir online e tudo mais, e as autoridades do Brasil, né, nos recomendando todos os cuidados, e nós, como cristãos, precisamos obedecer, não, esses cuidados, mas Deus, na sua infinita sabedoria, abriu essa porta, né? Amém. Deus abriu, na sua infinita sabedoria, abriu essa porta. A gente via, num domingo à noite, lotado, nós víamos 40 pessoas. E hoje, nós já presenciamos aqui online, em alguns domingos à noite, nós já presenciamos 100 pessoas ao vivo. Olha aí, quer dizer, lindo. Deus permitiu que nós tivéssemos alcançando pessoas que não estariam lá presentes. Né? Não estariam lá presentes, mas Deus transformou o limão na limonada. Né? Deus é especialista nisso, em reverter quadros e nos fazer alcançar essa transformação para o louvor e glória do nome dele. Louvado seja Deus por isso, que Deus continue abençoando a senhora, o seu ministério, que Deus continue guiando a sua vida. Aos irmãos e irmãs que nos assistem, guarde essa palavra no seu coração, use esse tempo como uma oportunidade de Deus para discernir, vigie no seu coração, não dê lugar ao diabo, né? Não dê lugar ao diabo. Guarde o seu coração em Cristo Jesus, para dar lugar à graça, né? Guarde sua vida em oração, né? Quando eu era menor, o pastor Epaminondas, pastor lá da Primeira Igreja Batista de São Caetano, na época ele dizia pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder, né? O crente que ora muito tem menos tempo para pecar, né? É verdade. Crente que ora muito tem menos tempo para pecar, né? Então, o tempo que ia gastar com a fofoca, com a briga, com a dissensão, com a confusão, né? Gasta no joelho orando, né? Gasta no joelho, né? Tem crente que já nem sabe mais o que é orar de joelho, né? Tem um respeito, assim, que toda posição dá para falar com Deus, mas tem coisas que eu gosto de ser tradicional, não é? Porque senão o crente vai dizendo assim, eu oro o tempo todo, e ali ele nunca para nenhum momento para orar, vai fazendo os afazeres da vida e esquece completamente de parar um minutinho para falar com Deus, para orar, né? Então eu fico com o pé atrás dessa coisa do eu falo com Deus o tempo todo, porque ao mesmo tempo que é verdade, mas também virou discurso de gente que não para hora nenhuma para orar. Né? O discurso de gente que não para hora nenhuma, e aí, não, porque eu estou falando com Deus o tempo todo. Vai com calma. Né? Qual foi o último momento que você parou um minutinho aí para orar? Parou tudo, né? E foi botar o joelho no chão para orar, para clamar a Deus. Né? Às vezes a gente vai esquecendo desse tipo de coisa, e essa palavra foi extremamente necessária para despertar a igreja, para despertar os crentes, né? Para os crentes acordar. Desperta, crente, acorda, desperta. Despertar os crentes, louvado seja Deus por isso. Os crentes têm que acordar mesmo. E aí eu vou encerrar cantando esse hino que a missionária citou, né? Sonda-me, usa-me, mas eu queria somente atualizar os irmãos quanto a duas informações. A primeira, a reforma da igreja está caminhando, certo? Nós ainda não temos todos os recursos para cobrir a igreja, mas os recursos que estão entrando, nós já estamos usando na reforma. Então, se você, meu irmão, minha irmã, acredita nessa igreja, e Deus tocou no seu coração de você doar, fazer alguma contribuição, nos procure. Né? Nós temos uma vaquinha virtual, se essa for a forma que você considerar que for melhor para contribuir. Mas se a vaquinha também não for uma forma interessante, e ainda assim você quiser contribuir, nos procure, certo? Que nós estamos aí, você é livre no seu coração,
certo? Nós pregamos aqui, deixamos muito claro na nossa igreja, não há nenhuma maldição de Deus, nós não pregamos o medo, não pregamos o terror, não proclamamos nada disso, você é livre em Cristo Jesus para abençoar e contribuir. Mas se Deus está tocando aí no seu coração e você livremente quer abençoar essa obra, procura a gente. Procura a gente, que a gente está nesse desafio aí de reformar o templo, né? Precisamos disso e precisamos, além dessa reforma, cobrir o templo, né? Cobrir a laje. Então, eu peço a você, meu irmão, minha irmã, apresente a Deus isso em oração, coloca aí um propósito no seu coração, tá bom? E nos ajude nessa luta, tá bom? Então, e aos irmãos e irmãs da Igreja Batista Adonai, como eu já disse, né, ainda não retornamos a atividades no templo, porque ainda é preciso concluir esse processo de reforma, certo? Então, as autoridades no Brasil já nos permitem, né, um certo retorno, com as devidas cautelas, com as devidas preocupações e medidas, né, cautelares e tudo mais, de cuidado mesmo em relação a essa pandemia. No entanto, certo, nós ainda precisamos concluir um processo de reforma. Então, você, meu irmão, minha irmã, não desanime na fé, não desista, certo? Estamos nesse propósito e nesse processo. Ore, doe, contribua, certo? Clame a Deus, apresente a Deus a reforma da sua igreja, nós estamos juntos, unidos nesse propósito. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Nós vamos encerrar louvando esse hino que a missionária citou, e depois nós vamos em paz aos nossos lares. Quero deixar aqui, desde já, o meu agradecimento à missionária Dene. Missionária, por favor, estenda esses agradecimentos à sua família, ao pastor Jair, ao Vitor e à Adassa. Que Deus em Cristo os abençoe. Viu? Estenda também o meu abraço, não somente em meu nome, mas em nome de toda a Igreja Batista Adonai. Leve o abraço aos irmãos da igreja aí em Guiné-Bissau. Que Deus em Cristo os abençoe. Amém, amém. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Muito lindo esse hino, muito lindo, muito profundo. Né? Lindo, lindo, lindo. Verdade. Amém. Queridos, a paz, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito permaneça sobre todos nós e sobre toda a face da terra agora e para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus.
paz seja com todos e todas. Um forte abraço, boa noite, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Estamos saindo aqui. Bye, bye.